E se fosse possível tirar uma foto instantânea da sociedade? Saber exatamente o que milhões de pessoas estão a pensar num único momento? Parece ficção científica, mas não é. Essa ferramenta existe, chama-se levantamento, e é sobre ela que vamos falar. Então, vamos lá. Pensem nisto. Como é que se sabe o que milhões de pessoas pensam, o que precisam ou o que fazem? É simplesmente impossível perguntar a toda a gente, uma por uma. Então, qual é o truque? Como é que se consegue uma resposta que seja de facto fiável? A solução é uma ferramenta inteligente, sistemática, que funciona exatamente como uma fotografia da realidade no momento específico no tempo. Pois bem, o nome técnico para isto é pesquisa de levantamento, ou survey research. E a ideia é mesmo essa, entender as características, as opiniões, os comportamentos de uma população gigante, mas como? Estudando apenas um pedacinho dela, uma parte pequena, mas que seja super representativa. Ok, mas como é que isto funciona na prática? A magia toda, digamos assim, assenta em 3 pilares. São 3 conceitos essenciais que fazem tudo isto funcionar. O primeiro pilar, então, é a população. E aqui população não é só gente, é o universo inteiro que se quer estudar. Pode ser, por exemplo, todos os eleitores de um país, ou todos os estudantes de um determinado estado. É o grupo completo. Claro, como já vimos, não dá para falar com toda a gente desse universo. E aí que entra o segundo pilar, a amostra. A amostra é um subconjunto, um grupo pequenino e representativo daquela população. Vamos a um exemplo prático para isto ficar bem claro. Pensem nas eleições no Brasil. São, o quê? 150 milhões de eleitores. Seria uma loucura tentar falar com todos eles, certo? Em vez disso, os institutos de pesquisa selecionam uma amostra. E essa amostra pode ser de, imagine, apenas 2.000 pessoas. E aqui é que está o segredo de tudo. Se essa amostra for bem escolhida, se ela for um espelho fiel da população inteira, o resultado da pesquisa com 2.000 pessoas vai ser incrivelmente próximo do que os 150 milhões pensam. A palavra-chave aqui é representatividade. E chegamos ao terceiro pilar, que é a ferramenta que se usa para recolher os dados, o questionário. E atenção, a forma como este questionário é feito é absolutamente crucial. Dentro de um questionário, podemos ter basicamente 2 tipos de perguntas. As perguntas fechadas são aquelas de múltipla escolha, sabe? Sim, não, talvez. São ótimas porque são fáceis de transformar em números e estatísticas. Por outro lado, temos as perguntas abertas, onde a pessoa pode escrever o que quiser. Aí já não é tão fácil de quantificar, mas ganhamos uma riqueza de detalhes, de nuances, incrível. E é por isso que o desenho do questionário é uma arte. A redação tem que ser super clara, imparcial, não pode haver perguntas que de alguma forma já induzam a uma resposta. E claro, a garantia de anonimato é fundamental. Uma pergunta mal feita, uma promessa de confidencialidade quebrada e pronto, o trabalho todo vai por água abaixo, os resultados perdem toda a validade. Ok, a teoria é interessante, mas vamos ver o levantamento em ação. Como é que esta ferramenta é usada no mundo real para resolver problemas? Lembram-se da pandemia? Um grande desafio foi a educação à distância. Foi feito um levantamento para entender exatamente isso. Quais eram as maiores dificuldades que os alunos da rede pública estavam a enfrentar para conseguir estudar em casa? O levantamento ajudou a mapear esses problemas. Agora, um exemplo em escala global. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, queria mapear os recursos genéticos vegetais do mundo. O que eles fizeram? Enviaram questionários eletrónicos para mais de 3.000 especialistas. O resultado foi um inventário gigantesco, fundamental para a segurança alimentar do planeta. E no mundo dos negócios? Em Minas Gerais, havia um programa para que pequenas e médias empresas fizessem compras em conjunto, para terem mais poder de negociação. Mas não estava a funcionar. Ninguém sabia porquê. Um levantamento foi feito e descobriu-se o motivo. Os empresários tinham receio de partilhar os seus fornecedores estratégicos uns com os outros. O levantamento foi lá e descobriu o porquê do fracasso. Ok, parece uma ferramenta fantástica, mas, como tudo na vida, não é perfeita. É fundamental conhecer tanto as vantagens como as limitações do levantamento. Do lado das vantagens, as principais são, sem dúvida, a economia e a rapidez. Conseguimos obter dados de populações enormes de forma relativamente barata e rápida. E claro, a grande força é a generalização.
Os resultados da amostra podem ser projetados para o universo todo. É um olhar direto sobre a realidade de um grupo. Mas há limitações. Uma delas é a superficialidade. Muitas vezes o levantamento diz-nos o quê, mas não explica o porquê profundo por trás das respostas. Outro problema gigante é o chamado viés de não-resposta. O que é isto? É quando as pessoas que se recusam a responder são diferentes das que respondem. Isto pode distorcer completamente os resultados. Pensem nas sondagens eleitorais que falham redondamente. Muitas vezes o erro está aí. O grupo que aceitou responder não era um espelho fiel do grupo total de eleitores. A fotografia saiu desfocada. Apesar destas limitações, quando é bem feito, um levantamento transcende a simples recolha de dados, torna-se um verdadeiro diagnóstico da sociedade. Há uma citação ótima e a Apolónia F. Adams, uma especialista em serviços de saúde, que resume isto na perfeição. Ela disse que o propósito de um levantamento é avaliar os recursos em relação às necessidades de uma comunidade ou nação. Ou seja, é uma ferramenta para comparar o que existe com o que é preciso. E isto eleva o levantamento de uma simples sondagem para uma ferramenta fundamental de planeamento, de ação. É um mapa para guiar políticas públicas, estratégias de negócios, iniciativas sociais, o que nos deixa com uma última reflexão. Se fosse possível tirar só uma fotografia da nossa sociedade para entender uma única coisa, qual seria a pergunta que realmente importa fazer?